Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando hoje o Projeto Família, um podcast criado aqui pela Igreja do Marco. Me chamo Fernanda Cone e é um prazer estar com vocês durante esse tempo, essa temporada. E o nosso convidado de hoje é o pastor Everton Castro. Pastor, por favor, se apresente. Ok, olá, gente, tudo bem? É uma alegria muito grande, Fernanda, estar começando esse projeto. Há mais ou menos um ano atrás a gente construiu esse espaço aqui. A nossa ideia era usar essa sala para produzir conteúdos que abençoasse as famílias da nossa igreja. E nós queríamos começar justamente falando de um podcast sobre família, trazendo várias pessoas, vários especialistas de diversas áreas. Então, assim, eu sou o primeiro convidado só para dar abertura mesmo, né? Mas tem muita gente boa, muita gente bem melhor do que eu nessa área para falar sobre família. E a nossa ideia é ter esse espaço para que as famílias da nossa igreja e famílias da comunidade em geral, através da palavra de Deus, através de uma visão cristã, possam ser abençoadas através desse nosso projeto. Então, obrigado, Fernando, por ter aceitado esse convite. Imagina, é uma honra. E você também que está do outro lado, eu quero convidar você para nos dar um feedback. É o começo de um projeto, tá? Então, você que é membro dessa igreja, você que acompanha o nosso canal, eu quero muito que você dê um feedback, o que é que você achou, o que é que você acha da ideia, sugestões de temas principalmente, né? Verdade. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma contribuição, fique muito à vontade, porque esse é um projeto nosso. Maravilha. Então, amiga, qual o tema que a gente vai começar hoje, Fernanda? Vamos falar sobre filhos. Todo casal precisa ter filhos, né? Um tema hoje tão falado, né, em rodas, né, seja de amigos, de jovens, né, que estão prestes a casar. Então eu queria saber a opinião do senhor assim sobre isso, biblicamente falando. O que o senhor acha? Qual a visão do senhor sobre isso? Ok. É, Esse é um tema que eu acho bem interessante, Fernanda. E a gente conversou, né? A gente estava vendo alguns temas e tal. Esse é um tema que eu queria começar porque, embora pareça muito óbvio a gente falar da importância de filhos, mas já de um tempo para cá, a gente tem visto uma diminuição no número de filhos. Por exemplo, se você pensar em quantos filhos a tua bisavó teve, Ah, com depois a certeza. tua avó, aí depois a tua mãe e Isso vem você. diminuindo, né? Então a gente vem diminuindo. Então, Sim. tipo, a minha avó teve 12 filhos. A minha mãe teve 4. E eu já tive 2. Então essa diminuição de filhos é muito comum. Tanto que hoje no Brasil a média de filhos é 1,6 filhos. Então a maioria dos casais tem menos de 2 filhos. É muito comum um casal, uma família com um filho só, né? É o mais comum hoje em dia, né? E também está sendo comum famílias sem nenhum filho. Então optam, se casam, mas não querem ter filhos, né? E por isso então a gente pensou em trazer essa temática. O que a Bíblia fala sobre isso? Será que é pecado não ter filhos? Por que as pessoas não têm filhos? Qual a vantagem de ter filhos? Quais as desvantagens de ter filhos? Né? Então a gente queria trazer para conversar sobre isso, né? E eu queria também ouvir você que está do outro lado aí. Se alguém chegasse para você e perguntasse quais as vantagens de ter filhos, o que você responderia? Então eu queria que você digitasse aí embaixo aí para nos ajudar também nessa questão. Mas, Fernanda, começando, eu queria compartilhar a história de uma pessoa, não vou citar nomes, né? Mas é de um casal de pessoas que eu conhecia e que o sonho da moça era ser mãe e o pesadelo do rapaz era ser pai. Só que, por alguma forma, assim, eles não conversaram muito sobre isso no namoro e, e ela tinha aquela ilusão do namorado pensar, tipo, quando eu casar ele vai mudar de ideia e tal, né? Isso não deve ser muito sério. Só que eles se casaram e quando eles começaram a conversar de fato sobre isso, ele disse, não quero ser pai não quero ter filhos. E agora imagina uma mulher que o sonho dela era ser mãe e casou com um rapaz que de fato não queria ser pai. Isso se agravou a tal ponto que ele já não tinha mais, ele já não conseguia ter relação sexual com ela. Que ele pensava, Com se eu medo. tiver com medo, se eu tiver ela vai querer engravidar e tal, né? Então assim, eu vi essa história de perto, né? E já vi outras histórias semelhantes, sabe? Pessoas que não querem ter filhos. Então,
Na igreja eu tenho visto algumas pessoas, e eu até vi, eu trouxe aqui ó, uma imagem, o Vitor vai colocar aí na tela, mas essa frase que vai ser projetada aí foi de uma mulher que eu li num artigo, ela falando sobre filhos, e ela falou isso aqui, tá, Fernanda? Que até queria te ouvir, tu que é mulher, né? Falou assim, não Sim. sei se me dedico a construir minha família ou a desenvolver minha carreira profissional. É. Filhos e carreira profissional, tu acha que são opostos, atrapalham? O que é que tu acha, Fernanda? Pois é, bem polêmico, né? Porque isso vai muito do sonho e do desejo da mulher, e isso tem que estar muito de acordo com o casal, né? O casal tem que chegar num denominador comum. Isso não é uma escolha que deve ser feita individualmente, né, na minha visão. Isso é algo que deve ser dialogado, deve ser conversado muito bem entre o casal. Porque a partir do momento que a mulher abre mão da carreira profissional dela para se dedicar ao lar, à casa, aos filhos, ao marido, né, existem uma série de consequências, né, que acontecem por conta dessa escolha. Então tem que ser algo muito conversado e amarradinho ali entre o casal, para que não hajam problemas futuros. Porque realmente, depois de um tempo, a mulher voltar ao mercado de trabalho, né, se esse for o caso, se for a escolha dela, é um recomeço, né? É tudo novamente. E, ao mesmo tempo, ninguém melhor do que a mãe para estar à frente da criação dos seus filhos. Eu eu tenho plena convicção que não existe presente maior para as crianças, para os filhos, do que ter a mãe ali próximo, né? Terceirizar esse serviço, esse trabalho, é muito comum hoje, né? E as consequências estão vindo a cavalo. A gente vai ver muita coisa aí. Fernanda, você está falando, eu pensei, poxa, eu vou falar uma coisa que talvez alguém se ofenda, mas não é esse o meu objetivo, não quero ofender ninguém não, gente. Mas assim, eu conheço assim, algumas escolas de ensino integral que recebem crianças de 6 meses, 1 ano de idade. Tipo, assim, ensino integral, elas entram de manhã e só saem no finalzinho do dia. A criança passa mais tempo no convívio escolar do que com a própria família. Isso é muito comum. Isso de um tempo para cá, por conta das demandas femininas no mercado de trabalho, né? A mulher tem que trabalhar realmente, tem que, né, prover também, ajudar, auxiliar o seu marido. As escolas acabaram se ajustando a essa nova demanda, né, Sim. no mercado, Então, assim, aumentando a grade horária. Eu entendo que deve ter assim, realidades onde é necessário, tipo, a mulher está num lugar onde não tem nenhum apoio familiar, Sim. o esposo às vezes foi embora, o esposo viajou, trabalha longe, ela não tem com quem deixar e tal. Mas eu acredito que quando a gente avalia pela Bíblia e pelos princípios bíblicos sobre família, esse não é o ideal, né? Você pegar uma criança de 1 ano, deixar na escola o dia todo, você pegar no final do dia. E como você falou, outra questão aí, a questão da terceirização, que é muito comum às vezes. Eu já vi até uns trends no vídeo na rede social em que as crianças acabam se apegando mais a babá do que aos pais, Sim. porque os pais passam o dia todo trabalhando e a criança fica com a babá o dia todo, a babá pega no colo, a babá limpa, a babá A brinca babá é com a ela e referência, tal. né, materna. É a referência, né? Então, tipo assim, é terceirização da É. maternidade e da paternidade, né? Então, E hoje, ainda para completar, né, só fazendo uma observação, além dessa terceirização, que já é comum já há muito tempo isso, né, assim, tem as telas, tem o excesso de televisão, de programas, de tudo. Então, hoje, o que não nos falta é a opção para delegar a criação dos Sim, filhos, sim. né? Então, acho que nós, como cristãos, nós temos que ficar muito atentos a isso, sabe? sim. Aí sim, Fernanda, voltando a essa frase lá da tela, né? Então, filhos atrapalham a carreira profissional? Você que é mulher, o que você acha? Atrapalha. É. Atrapalha. Atrapalha. Mas quando a gente se dedica ao lar, à criação dos filhos, aquele acompanhamento de perto, e a gente vê, e a gente não recebe um vídeo do trabalho dos primeiros passos. A gente está presente nos primeiros passos. Né? Então, estar de corpo presente, porque também acontece muito da mãe estar ali, mas está na rede social o dia inteiro, está ocupando a mente com outras coisas. Né? E que nenhum de nós estamos livres desse assédio das redes, né? E estar ali faz a diferença, e eu acredito sim que impacta
né? Então, assim, não, então, se a pessoa tem um trabalho e tal, se ter filhos, ela tem que saber que vai mudar. Vai mudar. Mas sabe que é legal falar isso? Que, tipo assim, é que eu vejo às vezes Isso é a romantização. polêmico. Não, que às vezes a gente romantiza demais, assim, né? Tipo, acho que ter filho é uma bonequinha bonitinha, que vai, a vida vai ficar muito bonitinha e tal, mas ter filho é um passo de sacrifício, Com né? certeza. É abrir mão, é esquecer um pouco, né, os seus desejos unicamente. É você olhar e ver que tem um ser ali em formação, dependente absolutamente da sua atenção, do seu carinho, do seu afeto, de tudo. Ok. Aí, Fernando, eu trouxe aqui, ó. Esse que eu vi na internet também, tá, gente? Eu trouxe aqui só para a gente conversar um pouquinho. Eu vi no site um texto falando motivos para não ter filhos. Então, as pessoas escreveram alguns motivos para não ter filhos. Então, eu vou compartilhar com vocês aí, ó. Motivos para não ter filhos, deixa eu passar aqui. Ok. Então, tá aqui a lista. Você pode tirar sonecas sem se preocupar que uma criança esteja incendiando a casa enquanto você dorme. Muito real. Outro falou assim: é muito caro criar um filho. Pensa em tudo que você poderia comprar com esse dinheiro. Outro falou: como sobra mais dinheiro, você pode até tirar férias espontâneas sem ter que procurar uma acomodação especial para o filho. Então as férias ficam mais caras, né? E você pode comprar seus próprios móveis que não ficarão manchados com pequenas e sujas impressões digitais. Fernanda, você é mãe de 2, né? De 2. Davi e a Eva. É verdade isso aí, Fernanda? Não concordo, olha. Eu acho que tudo é uma fase, né? Meus filhos hoje, o Davi tem 11 e a Eva tem 6. Nunca mais os meus filhos terão 11 anos e terão 6 anos. Sabe? Isso é uma fase, isso tudo vai passar. Então, o que tem de ajustar as férias, as acomodações das férias por um curto período da minha vida? Né? Depois eles vão crescer, vão construir a família deles. Então, eu acho que isso é tão mínimo perto da grandiosidade que a maternidade traz para a nossa vida, que isso fica, sabe? Mas assim, quando você. Vamos voltar à primeira linha. Quando tem Não falei que filhos. não é verdadeiro, tá? Pode tirar uma soneca na paz, coisa que não existe. Tipo, eu Mas vi alguém falando que quando nasce um bebê, a partir do segundo ano que você vai começar a voltar a ter o sono de antes. começar, né? Começar, né? Mas lá para os 5 anos dá uma equilibrada. Eu lembro quando a Josi ficou grávida, tipo, eu tenho 2 filhos, né? O André Sim. tem 4 anos e a Elise vai completar um aninho agora. Então eu lembro que um amigo falou disso: Everton, vou te dar um conselho, viu? Durma tudo. Durma o que você puder, porque quando chegar filho, teu sono. Se tivesse estoque de sono, seria maravilhoso. Mas a gente, depois que tem filho, vê que não adiantou nada ter dormido. Realmente, a gente precisa das horas diárias, né? E essa segunda afirmação: é muito caro criar um filho, que alguém falou lá, né? Você concorda com essa afirmação? Ter filho é caro mesmo? É caro. Claro, mas dá para ajustar, né? Como eu falei. Dá para uma escola, uma boa educação hoje, né? É um investimento. Sim, olha, eu vi recentemente alguém falando que um filho até os 18 anos, você gasta com um filho até os 18 anos o equivalente a um apartamento. Acredito. Mobiliário, talvez. Né? No bairro 9. Mas, ó, Fernando, trouxe mais algumas coisas interessantes que eu achei na internet aqui, pesquisando sobre o assunto. Olha, eu achei aqui uma notícia. NOMO é uma abreviação de No Mother, no mother, que é, tipo, não quero ser mãe. Cresce o número de mulheres que não querem ter filhos. Então, a reportagem de 2023, então de outubro de 2023, esse é um movimento mundial, tá? Os Estados Unidos é muito grande, a Europa também, no Brasil já chegou. No Brasil, quase 40% das mulheres dizem que elas não querem mais ter filhos. Mulheres que não querem ter filhos. Olha que coisa, né? Existe um movimento, né, pastor, para acabar com as famílias, para encerrar essa bênção, essa dádiva que é a família. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. É muito triste, né, ver isso, mas é real. Uhum. E olha o fenômeno, se olhar ali na imagem, tem lá pai solo, Sim. que é um fenômeno novo hoje. Tipo, hoje tem muitos homens tem homens que foram abandonados pela mulher que não queria ter filho. Ela engravida, deixa a criança com o pai e vai embora, que eles não querem isso para mim. Então, que coisa, né? Que mudança, né? E essa outra reportagem ela é de 2024.
agosto de 2024. Filhos cada vez menos e só depois dos 30. Idade média das mães brasileiras será de 31 anos em 2070. A partir de que idade é gravidez de risco? Depois dos 40, né? Começa a complicar. Então, mas antigamente as mulheres tinham filhos mais Ah, mais jovens, né? novos, Bem sim, mais com jovens. Né? certeza. Tal. Você pega aí a geração, por exemplo, da minha sogra, né? Já foi uma geração que teve filho seus 23, 24 anos, né? Imagina com 30 anos, né? Então, e por último, essa outra reportagem que me chamou a atenção é o movimento Child Free, que é livre de crianças. Então, é um movimento que tem na Europa e Estados Unidos, que são vários ambientes que é proibido entrar crianças. Tipo, são lojas, restaurantes, onde eles falam assim, você pode entrar aqui e ficar em paz, que não vai ter criança aqui tirando... Te atrapalhando. Te atrapalhando, né? E tal. Teve até um restaurante que tinha assim a placa, cachorros são bem-vindos, crianças não. Meu Deus. Então, assim, é um movimento tipo de aversão à criança mesmo, né? Como se a criança fosse um problema na sociedade, né? E, às vezes eu vejo até na igreja, tipo, eu vejo na igreja como às vezes algumas pessoas fazem cara feia quando tem criança, uma criança chorando e tal, né? Como se a presença de uma criança... No avião isso é um clássico. É como se a presença de uma criança fosse um problema, Sim. né? Mas, assim, falamos dos desafios e tal, preconceito, mas eu queria caminhar para a visão bíblica disso, tá? Eu quero ler 2 passagens bíblicas sobre a questão de filhos e depois eu quero também compartilhar uns pensamentos de Ellen White, tem um livro muito bom. Ela tem vários livros sobre família que ela escreveu e eu quero compartilhar alguns pensamentos. Sim. Mas o primeiro que eu queria compartilhar sobre filhos, tá, gente? É Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, você tem a história de um homem muito, muito famoso, que é a história de Enoque. Então, se você chegar para alguém e perguntar quem foi Enoque, todo mundo vai saber. Enoque é o homem que foi para o céu e tal, né? Mas, isso recentemente, eu estava estudando a vida dele e descobri algo que eu não sabia, que me chamou a atenção. Enoque, ele foi o primeiro homem a ser levado para o céu, sem passar pela morte. Então, isso é algo, assim, fantástico. E se você perguntar qual era a qualidade de Enoque segundo a Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Então, isso muita gente sabe. Mas existe um detalhe que poucas pessoas observam no texto bíblico, que é em que momento da vida Enoque andou mais próximo de Deus. Aí olha só o que diz aqui. Ó. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 5 e o verso 21. Diz assim, ó. Enoque viveu 65 anos e gerou Metuselém. Enoque andou com Deus. Depois que gerou Metuselém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. A construção desse texto é como se fosse mais ou menos assim. Enoque andou com Deus. E mais na frente vem quando ele é arrebatado. Mas entre andar com Deus e ser arrebatado, tem informação. Ele teve filhos. A construção de Gênesis capítulo 5, ela fala mais ou menos assim. Quando Enoque tem filhos, ele começa a andar mais próximo de Deus. Tem um livro, Patriarcas e Profetas, ele faz esse comentário também que fala que quando Enoque ele se torna pai, ele começa a compreender aspectos da relação dele com Deus que de outra forma ele não conseguiria ver. Então, assim, pela Bíblia, existem aspectos da tua relação para com Deus que você só compreende quando você tem um filho. Não é pecado não ter filhos. Eu não quero ter filho, não é pecado, você não precisa ter filho. Mas se você não tiver filhos, você não vai chegar Experienciar em uma parte que só a paternidade e a maternidade vão te dar. Uma aula que só a paternidade vai te dar, ou só a maternidade vai te dar. Então, a experiência de você ter um filho é uma escola que te ajuda a compreender muito do aspecto de Deus para com você, né? E por que eu digo isso? Porque a relação com o filho é muito diferente das outras relações. Se você ama o teu esposo, a tua esposa, geralmente a relação com o cônjuge é uma relação de interesse.
Ou seja, você está com alguém que te oferece algum benefício. E se a partir do momento que você faz o cálculo e percebe que o malefício é maior do que o benefício, o divórcio é inevitável. Agora, a relação com o filho não segue essa lógica. Porque desde o começo é um bebê que tira teu sono, tira teu dinheiro, tira tua paciência e aparentemente não traz nenhum benefício direto para você. Então, o filho é um convite a uma espécie de amor altruísta, onde você, de fato, não pensa no benefício que você recebe, você pensa no benefício que você está oferecendo para alguém que não está te dando nada em troca. Então, esse é um nível de amor mais refinado. É você amar sem estar recebendo nada em troca. E, pelo contrário, é você amar recebendo até um prejuízo em troca, né? Eu amo alguém que tira o meu sono, eu amo alguém que diminui a minha renda, eu amo alguém que atrapalhou minha viagem, eu amo alguém. Mas é um amor que te eleva a pensar no amor de Deus, que é essa relação do amor de Deus para conosco. O que nós temos para oferecer para Deus? O que nós oferecemos? Pelo contrário, o ato de Deus nos amar trouxe prejuízo para Ele. O filho dele morreu na cruz. Mas esse é o amor ágape, né? O amor supremo de Deus, que é o amor desinteressado, né? Um amor abnegado, em que ama aquele que não merece ser amado, ama aquele que não dá nenhuma razão para ser amado, ama só pelo prazer de amar. Então esse é o amor que a paternidade e a maternidade nos favorece, né? E a paternidade, a maternidade é um convite à transformação pessoal mesmo, né? Você vai lidar ali com as suas questões que não foram tratadas, né? Porque existe um dever moral, digamos assim, de oferecermos o melhor mesmo, né? A nossa melhor versão para os nossos filhos, né? Então, a gente vai lidar ali com coisas, com comportamentos dos nossos filhos que vão atingir a gente assim em cheio. Mas o porquê? Por que aquele comportamento está me afetando, né? Então, é o tempo inteiro um convite a uma transformação mesmo. Por isso que buscar ao Senhor é o casamento perfeito, né? Nessa engrenagem. Sim. A gente precisa mesmo. Mas você falou uma coisa, Fernanda, que eu queria compartilhar, sabe? Sabe por que eu escolhi esse tema? É porque eu fui uma das pessoas que durante muito tempo fui contra ter filhos. Eu lembro que quando eu estava estudando, fazendo especialização, eu escrevi uma redação sobre desvantagens de ter filhos. É mesmo. Eu lembro que a professora leu e ela disse: Everton, o texto está muito bem escrito, mas esse conteúdo, por que você pensa assim e tal? Eu falei: professora, filho é um investimento de alto risco, você gasta muito, mas não sabe o que vai ter de volta e tal, né? Então eu tinha essa visão de fato, né? E quando eu casei com a Josi, a gente passou muito tempo sem ter filhos. A gente passou o quê? Quase 9 anos. A gente ficou 9 anos casados sem filhos, né? E teve um momento em que ela começou a perguntar, dizer: olha, eu quero ter filhos e tal, eu quero ser mãe. Tipo assim, a gente viajou muito, a gente curtiu bastante a vida de casados, né? Só que chegou um momento que estava faltando alguma coisa. E ela queria ser mãe e aquela ideia de ser pai me incomodava demais. Eu pensava: poxa, vai bagunçar muito a minha vida, só nós dois, as nossas finanças e tal. A gente viaja, todo ano a gente viajar para um lugar legal. Então eu não queria. Até que um dia a Josi chegou para mim e falou: mas o Everton, me fala de verdade, qual o teu medo de querer ser pai? Ela fez aquela pergunta e foi embora, mas eu fiquei pensando naquilo um bom tempo, sabe? E aquela pergunta, assim, para mim foi muito reveladora, porque eu tive que descobrir a razão de eu não querer ser pai. Quando eu tinha 12 anos, o meu pai foi embora de casa, né? E durante 12 anos, meu pai nunca conversou comigo. Tipo, meu pai nunca me deu um abraço, nunca me deu um beijo. Tipo, não... E meu pai foi uma figura muito ruim na minha família. Tanto que quando meu pai foi embora, abandonou minha família, a gente ficou muito feliz com o abandono do pai. Que você deu um alívio, a presença dele incomodava a gente, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente sofreu muito. Minha mãe teve que se virar para, imagina, cuidar de 4 filhos. Eu muito novinho tive que trabalhar e tal.
Então eu cresci assim com a imagem de um pai, uma imagem muito negativa do meu pai. E durante muito tempo eu tinha muito medo de ser igual ao meu pai. E meu maior medo de ter um filho era o medo Gerar esse impacto, né? de alguma forma repetir o que meu pai fez comigo, sabe? Eu tive muito medo. Mas apesar do medo, a gente decidiu engravidar. E há 5 anos atrás, então, a Josi veio com teste de gravidez e estava grávida do Andrezinho, né? E eu lembro quando o Andrezinho nasceu, a gente teve ele aqui no Hospital Adventista, a gente foi para casa, a gente morava lá na Faama. E era de noite, a gente chegou em casa lá pelas umas 8 da manhã, a gente chegou em casa. A Josi foi dormir. Eu coloquei aquele bebê na rede. E eu lembro que naquele dia, enquanto a Josi dormia, eu fiz a oração mais desesperada da minha vida. Eu balançava aquela rede e eu comecei assim, eu me desmanchei em lágrimas ali naquele silêncio. E eu só falava para Deus, dizia: Deus, me ajude a ser o pai que eu não tive. Me ajude a ser o pai que eu não tive. Me ajude a fazer com esse menino que meu pai não fez comigo. Eu comecei a fazer muitas promessas. Eu disse: Deus, eu quero prometer diante do Senhor que eu vou ensinar esse menino a andar de bicicleta. Eu quero que esse menino, quando ele estiver com medo, ele tenha alguém para abraçar ele, para acolhê-lo. Um porto seguro, uma referência. Quando ele crescer, que ele estiver em dúvida, que ele tenha alguém para ligar, porque eu sei como é ruim você estar em dúvida e não ter ninguém para você ligar, como é ruim, sabe? E aquela oração foi um compromisso que eu fiz com Deus e eu tenho tentado honrar esse compromisso, sabe? Então, às vezes eu chego cansado e tal, e eu chego lá, meu filho, eu quero brincar e tal, mas foi muito restaurador para mim Amém. ter esse compromisso. Então, se eu sei que hoje em dia a gente tem muitas pessoas que não querem ter filhos, e os motivos devem ser diversos, mas pode existir um grupo que, assim como eu, tem medo de ter filhos porque não tiveram uma boa criação, não tiveram uma boa referência. Então, eu acredito que a maternidade e a paternidade é uma chance também da gente quebrar correntes, recomeçar histórias. Tipo, não é porque eu recebi algo que eu vou ter que dar em troca. Com certeza. Então, é até uma chance da gente recomeçar mesmo, né? Você ter a chance de dar o que você não recebeu, de você retribuir o que não te fizeram, né? Então, eu tenho vivido isso e tem sido assim, para mim, tem sido um privilégio. Eu agradeço muito, assim, o privilégio de ser pai, porque é uma experiência transformadora. É você sentir prazer em coisas que você não sentia antes. Antes eu tinha prazer em chegar em casa, assistir um filme, deitar tranquilo e tal. Hoje não, às vezes eu estou juntando brinquedo, às vezes eu estou pintando com ele, às vezes eu estou numa rede contando a historinha da Bíblia. Parece para alguns que olhar aquela cena e pensar, mas que vida chata, né? Mas não, é que alegria você ter o privilégio de formar um ser humano, de você dar carinho para alguém que gosta da tua presença, né? Eu acho que só quem é pai e mãe sabe a alegria de você trabalhar o dia todo e chegar cansado no final do dia e ter uma criança que sai correndo dizendo papai, mamãe. Ser recebido daquela forma, né? Com tanta alegria, Sim. com tanto amor, com tanto... E por fim, assim, algo que mudou muito na minha vida com a chegada dos meus filhos foi até a minha relação para com o trabalho e com o dinheiro, sabe? Tipo assim, hoje eu sei por que eu trabalho, eu sei para quem eu trabalho, sabe? Tipo, isso gera mais responsabilidade, você sabe que tem alguém em casa dependendo de você. Então, tipo, antigamente eu gastava em qualquer coisa e eu pensava, não, mas isso que eu posso economizar, porque eu posso... E então, eu quero até compartilhar então com vocês esse pensamento aqui, que está no livro, deixa eu passar aqui, Mente, Caráter e Personalidade, ó, que cortou um pouquinho ali, mas acho que dá de ler. Dá para ver. Assim, muitos poucos reconhecem os benefícios do cuidado,
da responsabilidade e experiência que as crianças trazem à família. Uma casa sem crianças é lugar desolado. O coração dos habitantes está em perigo de tornar-se egoísta, de cultivar um amor pela sua própria situação e consultar seus próprios desejos e conveniências. Acumulam compaixão para si mesmos, mas pouco têm para conceder a outros. O cuidado e a afeição para com crianças dependentes remove a rusticidade de nossa natureza, faz-nos ternos e compassivos e influi no desenvolvimento dos elementos nobres de nosso caráter. Então, assim, eu vivi isso na minha vida. Essa experiência de a chegada de um filho, eu descobri que o motivo de eu não querer ter um filho era um motivo muito egoísta. Se você olhar aquelas razões que a gente leu no começo, são razões egoístas. Eu não vou dormir bem, o meu dinheiro, a minha casa, os meus móveis. Então, o filho é justamente para você sair do centro e você pensar em outro além de você. Isso é muito doloroso, mas é muito enobrecedor. Você se deslocar de você mesmo. Transformador. Transformador. Isso não transforma. Uhum. Então é um privilégio, gente. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça, mas é o exercício do diamante que é lapidado ali no esmeril, que deve doer pra caramba, né? Sim. Mas você é transformado. Se você realmente vive a paternidade e maternidade, é uma experiência que te transforma em um ser humano melhor. É verdade. E cada filho, né? Você tem um casal, né? Cada filho trabalha áreas na nossa vida diferentes, né? Você vai ver que agora também, com a sua filha, outras coisas serão despertadas. E assim a gente vai nessa jornada maravilhosa de descobertas, de nos tratar mesmo, né? Para evoluirmos e crescermos cada vez mais como seres humanos. Amiga, eu queria compartilhar o último pensamento aqui da minha fala, vai aparecer na tela aí, é do livro Mente, Caráter e Personalidade também. Fala assim: o cuidado e a afeição para com crianças dependentes remove A rusticidade, nossa natureza. Faz-nos ternos e compassivos e influi no desenvolvimento dos elementos nobres do nosso caráter. Então, esse texto que eu destaquei porque é o seguinte, eu sei que vai ter um tema só sobre isso no podcast, sobre família, né? Mas algo que eu experimentei na minha infância, tanto da minha mãe quanto do meu pai, era a disciplina física de maneira assim bem cruel mesmo, sabe? Era você errou, era no cipó, era cabo de vassoura. Então, a maneira que eu fui corrigido assim foi de maneira muito severa. E quando eu vi o meu filho, é muito natural, tipo, como eu vi isso, parece estar no piloto automático, né? Vontade é de agredir também, né? Mas de alguma forma Deus me incomodou a tentar ser diferente. Tipo, meu filho ele tem 4 anos, eu nunca bati no meu filho. Mas não me faltou vontade. Mas nos momentos de birra foram momentos em que eu tive que controlar minha raiva e olhar com carinho e buscar outros métodos de repreensão, outros métodos de castigo mesmo, né? Você tirar alguma coisa, você levar para algum lugar e tal. Então a experiência da paternidade de fato ajuda você a desenvolver a compaixão e a empatia. Com certeza. Que maravilha. Então era essa a minha experiência, amiga, que eu queria compartilhar com vocês aí, tá? Então, se tem alguém aí que não quer ter filho, não é pecado não ter filho, você pode não ter filho. Mas repense os motivos, né? Por que eu não quero ter? Será que não é algum motivo egoísta? Essas perguntas são poderosas. A gente tem que se questionar. Por quê? Sim, se você tiver uma boa razão, tudo bem, você vai ficar em paz com Deus, né? Sim. Mas se for uma razão ruim, é bom você repensar. Sim, com certeza. Porque há tempo, né? Sim, há tempo. E é uma experiência maravilhosa, gente. É uma experiência. Se eu não tivesse tido filho, como eu teria me privado de uma experiência tão maravilhosa, né? Então, eu lamento muito quem não pode ter. Então, se você é saudável, pode ter filhos, então aproveite, que é um privilégio. Se você se programar da maneira certa, né, se preparar, é um grande privilégio, né, ter um filho. É verdade, uma jornada sem igual. Maravilhosa. Então
Então, gente, estamos encerrando então nosso primeiro podcast de hoje, né, sobre esse tema de filhos. Aprendemos na história de Enoque. E também eu quero concluir lendo um salmo que é bem conhecido, o Salmo 137. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Salmo 137. Se tiver na sua Bíblia, você pode ler. Deixa eu colocar aqui, tem aqui no meu tablet também. O Salmo 127, verso 3, diz assim: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Então, ou seja, segundo a Bíblia, filho não é maldição, né? Filho não é dor de cabeça, filho é um presente de Deus. Então, uma herança que Deus te dá. Então, se você tem um filho, sabe que você recebeu um presente de Deus. E esse texto é interessante que ele fala assim, é uma herança que é de Deus. Então, você está administrando a herança que pertence a outra pessoa, né? E a herança é o que você recebe quando alguém morre, né? Então, de fato, Cristo morreu e por causa da morte dele, pela graça deles, hoje nós temos muitos privilégios, dentre eles a paternidade. Então, você recebe um pequeno ser humaninho que você vai cuidar, você vai ajudar nessa jornada. E um dia Deus vai chegar e dizer, e aí, Fernanda, cadê o ser humaninho que eu te dei, né? Cadê o filho que eu te dei? Que eu te confiei, Que né? eu te confiei e tal, né? Então, gente, filho não é dor de cabeça, filho é um presente, é uma herança de Deus. Amém. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Um prazer estarmos juntos e até o próximo episódio. Sim. Eu quero aproveitar e pedir assim, já que estamos encerrando, esse é o nosso primeiro episódio piloto, né? Então, comente aí embaixo o que é que você achou dessa temática de família. Nós queremos que você sugira temas para a gente trabalhar aqui. Tá? Então, a gente já está preparando uma lista. Alguns já mencionaram a série Adolescentes que tem na Netflix. Qual a perspectiva bíblica sobre isso? Também alguém já perguntou, tem um tema que alguém falou, pastor, eu queria falar sobre infidelidade no casamento, como lidar com isso, né? Então, algumas pessoas nos pediram, a gente já falou com a psicóloga da igreja, a gente vai tratar esse assunto. Mas se você tem alguma temática da área de família, nos traga também, tá? A gente quer conversar com vocês. A nossa ideia é ter um diálogo sobre esse tema de uma forma mais informal, trazendo a palavra de Deus, trazendo outros livros de apoio, para que a gente, nesse diálogo, a gente aprenda um pouquinho mais sobre família. E para concluir, eu quero convidar você, onde você está, a fechar os olhos e fazer uma oração para a gente pedir a bênção de Deus sobre esse projeto e sobre a tua família também. Amém. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, te agradecemos por esse momento em que passamos aqui conversando sobre um tema tão importante que é a nossa família. E hoje, de maneira mais especial, falamos sobre a bênção dos filhos. Descobrimos pela tua palavra que filhos não são dor de cabeça, não são problemas. Filhos são bênçãos, são heranças. Filhos, eles são oportunidades para desenvolvermos o nosso caráter cristão e andarmos mais perto do Senhor. Então, se há algum pai, alguma mãe que está nos ouvindo nesse momento, que o Senhor dê sabedoria para que eles conduzam os filhos nos teus caminhos. E se há algum jovem que tem medo, tem receio, que repense os seus valores e busque pela tua palavra o que é que o Senhor deseja, qual o teu projeto para a família dessa pessoa. Também pedimos a tua bênção sobre esse projeto que começamos hoje. O nosso desejo é que as famílias sejam abençoadas através dessas conversas baseadas na tua palavra. Amém. Te entregamos a nossa vida, te entregamos a nossa família e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.